Olá, companheiros de estudos. Vamos hoje dar continuidade ao curso de resolução de questões estudando a Lei 8.113 de 1990. Acompanhe comigo. Questão 263. Considere as informações abaixo acerca do Instituto da Posse. Artigo 263. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, o qual deverão constar as atribuições, os deveres, responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. A questão 263 está corretíssima. É o que dispõe o artigo 13 da Lei 8.112 de 1990. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previsto em lei. Diz o parágrafo 1º ainda, completando o nosso estudo: a posse ocorrerá no prazo de 30 dias. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contada a publicação do ato de provimento. Questão 264. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de provimento. Essa questão está incorreta. Nós acabamos de ver no artigo 13, parágrafo 1º, que a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento. Questão seguinte. Questão 265. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença por motivo de doença em família, o prazo será contado a partir da publicação do ato de provimento. Meus caros, a questão número 265, ela está incorreta, porque diz o parágrafo 2º do artigo 13. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença, o prazo será contado do termo do impedimento e não do ato de provimento. Então, a questão 265 está incorreta. Questão 266. Em se tratando de servidor afastado para representar o Brasil em competição esportiva no exterior, o prazo será contado do término do impedimento. Corretíssimo. É o que diz o artigo 13, parágrafo 2º. Questão 267. Não é possível tomar posse mediante procuração. Não é possível tomar posse mediante procuração. Questão correta, porque diz o artigo 13, parágrafo 3º, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Questão 268. Entre os requisitos para a posse em cargo público não se inclui. Entre os requisitos para a posse em cargo público não se inclui. Letra A. A assinatura do termo de investimento. Letra B. Declaração de bens que constituem patrimônio do servidor. Alternativa C. Declaração de valores que constituem o patrimônio do servidor. Alternativa D. Declaração quanto ao exercício ou não do cargo público. A questão 268, o gabarito correto é letra A.
o gabarito correto é letra A, conforme dispõe, preste bem atenção, conforme dispõe o artigo 13 da lei, parágrafo 5º da lei 8.113 de 1990. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. A declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias. Voltando à questão, então, entre os requisitos para a posse em cargo público não se inclui a assinatura do termo de investidura. Questão 269. Não é mais considerada forma de provimento de cargo público. Não é mais considerada forma de provimento de cargo público. A ascensão. De acordo com o artigo 8º, são formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, a alternativa correta é a letra A. A exoneração de servidor que ocupa cargo em comissão, por decisão da autoridade superior, questão 270, depende da oitiva prévia do servidor. Não, na verdade, o cargo de comissão é de livre exoneração. Então, a questão 270 está errada. Questão 271. Deve ser precedida de regular processo administrativo. Não, é de livre exoneração. Questão, então, a 271 está errada. 272. Depende de verificação de hipótese prevista taxativamente na lei. Também está errado. Não depende. 273. É sanção aplicável nos casos de falta grave no exercício da função. Exoneração não é sanção. Então a questão 273 também está incorreta. Questão 274. É ato administrativo discricionário. Corretíssimo. É ato administrativo discricionário. Questão 275. São causas de vacância aos cargos públicos, entre outros: aposentadoria, exoneração e promoção. B. Aposentadoria, disponibilidade e reversão. C. Exoneração, disponibilidade e reintegração. D. Disponibilidade, reversão e reintegração. Meus caros, são causas de vacância aos cargos públicos, entre outros, é o que dispõe a alternativa A: a aposentadoria, a exoneração e a promoção. O caso da letra B, quando fala de disponibilidade de reversão, não é causa de vacância. Letra C, disponibilidade e reintegração não é causa de vacância. Letra D, disponibilidade, reversão e reintegração não são causas de vacância. O artigo 33 diz o seguinte: são causas de vacância do cargo público: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Questão 276. A espécie de provimento de cargo público que consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo denomina-se reversão, readaptação, reintegração ou recondução. A espécie de provimento de cargo público
que consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação do estágio probatório relativo a outro cargo, denomina-se recondução. Letra D é o que dispõe o artigo 29. Meus caros, nós estamos aí na questão de número 276. Estamos quase fechando nosso curso. Eu acho que nós iremos até a questão de número 300. Questão 277. De acordo com a Lei 8.112 de 1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue os itens a seguir. O chefe imediato do servidor tem a faculdade de autorizar ou não a compensação de horário. Não havendo tal compensação, o servidor perderá a parcela da remuneração correspondente ao atraso, sem que, nessa hipótese, se caracterize a violação ao princípio da irredutibilidade de salários. Corretíssima a questão. Meus caros, o servidor ele perderá a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecido por quem? Pela chefia imediata. É o que diz o artigo 44.1. As faltas justificadas, colegas, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo exercício. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, diz o artigo 97, 1 dia para a doação de sangue, 2 dias para estar como eleitor, 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteado, menor, sob guarda ou tutela de irmãos. Atenção, a lei não fala de tio, avó ou avô. Agora, preste bem atenção. O chefe imediato do servidor tem a faculdade de autorizar ou não a compensação de horário. Não havendo tal compensação, o servidor perderá a parcela de remuneração correspondente ao atraso, sem que nessa hipótese se caracterize a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Muito bem, nós encerramos esse vídeo. Nós estamos gravando vídeos menores, porque nós estamos terminando o nosso estudo. E no próximo vídeo, nós damos sequência com a questão 278. Um grande abraço, compartilhe esses vídeos, esses cursos, se eles estão colaborando para o estudo de vocês. Não se esqueça, na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br você encontra vários cursos que, com certeza, ajudarão vocês no concurso que vocês estão pleiteando. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.